século, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez com que ele, como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, o contexto da profecia de Isaías era assim: o rei de Judá era Acaz. Acaz era mau, fazia o que era mal diante do Senhor. O contexto é que Acaz fez uma aliança com o rei da Assíria. Ele pegou os pertences da casa do Senhor e entregou para esse rei maligno. E ele fez uma aliança com esse rei por medo do rei da Síria, não da Assíria. Ele fez com o da Síria por medo do da Síria. Amém? Não vamos confundir. E nesse contexto dessa aliança que o rei Acaz faz com o rei da Síria, o rei maligno. Acaz, ele foi um homem que se contaminou tanto, irmãos, que ele ofertou o filho dele no fogo para um Deus maligno. Ele, em vez de seguir a palavra do Senhor, como os reis de Judá deveriam seguir, a linhagem de Davi, que temia ao Senhor, esse rei agiu dessa forma. E foi nesse contexto, toda a nação também estava agindo assim. E nesse contexto, o Senhor dá uma palavra. E Ele dá uma solução para aquele povo. Ele fala de um reinado que jamais terá fim, de um rei eterno. Ele fala de Jesus Cristo. A solução para aquele povo é Jesus. Amém. Aleluia. Ele profetiza Jesus mais de 700 anos antes dele nascer. E ele fala: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Irmãos, a solução de Deus é uma solução impossível. É uma solução sem nexo, sem sentido nenhum. Porque a solução de Deus é falar através do profeta: a virgem conceberá um filho. Não faz sentido, irmãos. Virgem não fica grávida, não concebe filhos. A palavra e a promessa de Deus para eles, para achar uma restauração, não tinha como ser cumprida. Era impossível aos homens conseguir. Na sua força, no seu entendimento, eles não conseguiam entender essa palavra. Mas foi debaixo dessa situação, dessa calamidade que estava ali, que Isaías profetizou a vida de Jesus. Amém. E Mateus, ele vai falando assim: olha, Jesus vai nascer. José, olha, recebe Maria, porque o que tem nela é gerado pelo Espírito Santo. E o contexto que Jesus veio ao mundo, irmãos, era um contexto de fome, um contexto de miséria, uma política corrupta e decaída. Eram os romanos que estavam ali atribulando o povo de Deus. Eles pagavam imposto em cima de imposto. Eles tinham que pagar impostos para o governo romano. Eles tinham que pagar impostos no templo, porque tinha a lei de Moisés a ser seguida. Então era muita miséria e muita fome. Foi nesse contexto que a palavra de Deus se cumpriu. Aleluia. Não tinha nada humano que pudesse realizar o que só Deus podia fazer. A solução de Deus havia chegado. Amém. E num momento tão difícil para eles, um momento em que eles esperavam um rei como Davi, um rei que fosse guerrear contra os romanos, veio Jesus falando que ia amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo, cumpria toda a lei de Moisés. E vem ele vai falar, irmãos, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Deus usa Isaías e traz essa profecia de um reinado eterno. E nós vemos que Mateus cita
se cumprindo o nascimento de Cristo. Só que você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Ô, irmãos, eu sei que vocês querem ir, pode ir. O pastor João. Amém? Lucas. Aleluia. Em Lucas, nós vamos ver mais detalhado sobre a profecia e o nascimento de Cristo. Em Lucas 1, 26, nós vamos ler. Aleluia, Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Mais detalhado, porque Lucas ele dá o detalhe do que aconteceu com Maria, de como Cristo veio, de como Cristo nasceu. E nós vamos ler lá no versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele não foi para Jerusalém. Ele não foi para o centro de todas as coisas. Ele não entrou numa sinagoga, num culto, uma sinagoga chique. Ele foi para Galileia, chamada Nazaré, essa cidade de Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Da casa de Davi é a casa de Judá. Amém. Para quem Deus havia dado a palavra lá em Isaías. Foi para o rei Acás, da casa de Judá, a casa de Davi, aonde Deus prometeu a Davi um reino eterno. Amém. Então o anjo vai lá, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, um trono eterno, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente, concebeu um filho na velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Para Deus não há impossíveis. Maria que chora: como assim eu vou ficar grávida? Como eu vou ter um filho de Deus? E o anjo fala: olha, vai vir sobre você o Espírito Santo, e com o poder do Altíssimo você vai ser envolvida e vai conceber esse filho. E você, Maria, você quer mais um sinal? Isabel, na velhice, a tua prima, já está no 6º mês. Irmãos, Deus rico e impossível. Amém. Isabel era estéril. Isabel era idosa. Já não bastava ser estéril, ela era idosa. Vamos lá em Isaías 40. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Verso 3. Divino és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus grande. Aleluia. A solução que Deus dá quando Ele fala para Acás não faz sentido, irmãos, porque não vai solucionar nada ali. Deus está falando de um reinado eterno, do reinado do Cristo, do reinado do Salvador. Então aquelas pessoas, ao ouvir, não fazia sentido para elas, porque não solucionava o problema
para elas. Isaías 40, no verso 3, diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda para o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Quando Isabel fica grávida, o nome do menino deveria ser João Batista. O anjo visita Zacarias e fala que sua esposa vai ficar grávida e fala qual é o nome da criança. E Isaías profetiza sobre João Batista. A voz do que clama no deserto era a voz de João Batista. Mais um impossível. Meu Deus. Do que Isaías estava falando, o povo não entendia. Isaías via os céus abertos e o reinado do Messias chegando. Mais de 700 anos antes dele acontecer. A solução para as nossas vidas não está naquilo que nós sabemos, naquilo que nós vemos. Ela está no Senhor Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 3, verso de 2 a 6. Maravilha. Aleluia. Irmãos, por que eu estou lendo lá e aqui? Porque você já recebeu uma promessa que é absolutamente impossível. Uma palavra de Deus que não faz sentido nenhum para solucionar o problema que você está passando. Aquele povo recebeu da boca de Isaías uma palavra e uma promessa completamente impossível. Uma virgem não pode estar grávida. E quem é uma voz que clama no deserto para endireitar que caminho? Não faz sentido. Sabe quando você recebe uma palavra de Deus e você olha as suas circunstâncias, a sua situação, e você fala assim: como? Não tem como, não tem saída, não tem solução, eu não consigo com a minha mão, eu não consigo com o meu entendimento, com a minha sabedoria, eu não consigo nem com a influência que eu tenho. Há coisas que nós não podemos, simplesmente não podemos. Por mais que nós desejamos fazer algo, há coisas que nós não podemos. Mas a promessa do Senhor nos dá uma solução. Aleluia. Aquele povo tinha uma promessa. Viria um resgate, viria uma solução para Glória a eles. Deus. Mas o cumprimento dessa solução era impossível. Uma mulher estéril não pode gerar. Uma mulher idosa não pode gerar. Não existia fertilização in vitro. Não existia toda a tecnologia que existe hoje. Não existia nada. Só existia a palavra de Deus. Ou eles confiavam em Deus, ou eles não viveriam a promessa do Senhor. E Lucas 3, a partir do 2 diz assim: sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de a João, filho de Zacarias e de Isabel. Aonde? No deserto. Irmãos, eu vou parar no 2, daqui a pouco eu continuo. Por 400 anos, de Malaquias até João Batista nascer, houve silêncio no céu. Deus não falava mais através da boca dos profetas. Deus não usava mais a boca dos profetas. Mas você leu aqui comigo que tinha um sumo sacerdote? Sim. Tem o sumo sacerdote Anás e Caifás. A sinagoga tinha, o sumo sacerdote tinha, os doutores da lei tinha, os estudiosos da Torá tinha, mas não tinha a palavra do Senhor por mais de 400 anos. Quando de repente Deus fala a João no deserto. Qual João? João Batista. Aleluia. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro, na palavra do profeta Isaías.
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as tuas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escombros aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. É poderoso, né? 400 anos de silêncio. E de repente Deus fala com João Batista no deserto. E esse homem começa a pregar e falar de um arrependimento, de um batismo para a remissão dos seus pecados e endireitar o caminho. Aleluia! É poderoso, meus irmãos. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre a sua palavra, ainda que para nós seja impossível. Para Deus não há impossível. Eu creio. Quando Maria questiona o anjo, ele fala: olha, Isabel está grávida. Você também vai ficar. Só que vai ser diferente dela, porque é o poder do Espírito Santo que virá. Glória a Deus. Aquele vai endireitar o caminho, mas esse vai salvar o mundo dos seus pecados. Glória a Deus. E Maria, e o anjo falou para Maria: para Deus não há impossível. Sabe, meus irmãos, para nós existe impossibilidades. Para nós existe um limite aonde nós podemos ir. Por exemplo, não é impossível para você levantar, trabalhar, limpar sua casa, fazer comida, passar roupa. Isso não é impossível. Você sair para trabalhar, você fazer alguma atividade, isso não é impossível. Mas você curar o incurável é impossível. Mas você mudar o coração de alguém é impossível. Você desejar libertar alguém com as suas mãos, com o seu amor, com a sua força, é impossível. Mas para Deus, que te deu a promessa e a palavra, não é impossível cumprir isso. Glória a Deus. Deus pode. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor, nós vemos o cumprimento da impossibilidade em Maria. Ela ficou grávida. Ela carregou o Filho de Deus na barriga dela. É impossível para os homens, mas a solução impossível está nas mãos do Senhor. Amém, Jesus. Como eu falei, quando Jesus nasce, os homens esperavam um rei poderoso, um armamento, se levantar soldados, porque era assim em todo o contexto. Deus sempre usava alguém para guerrear. Deus sempre usava um rei para se levantar um exército para vencer o outro. Foi sempre assim, eles esperavam isso. E nasce Jesus, criado em Nazaré, nasce em Belém, numa manjedoura, no lugar onde os animais estavam descansando. Ele tem que fugir, os seus pais têm que fugir para o Egito por 2 anos. O Filho de Deus corria perigo. Como que ele ia salvar o mundo se ele não salvava nem ele? Porque era um bebê. Ficou lá, o anjo veio e falou: olha, vai para o Egito. Olha, volta do Egito, porque já morreu aquele que queria matar a criança. E foi desse jeito, irmãos, na impossibilidade, nos desafios, nas dificuldades, que Deus vai se mostrar para o povo dele. E aí, quando João Batista começa a falar, Jesus vem para ser batizado por ele. Ele não tinha pecados. João falava sobre o batismo para arrependimento dos pecados. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele se batizou para que todos nós cumpríssemos o exemplo dele. Amém. Ele estava falando assim: olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Aleluia. Ele estava falando da sua morte e ressurreição no seu batismo. Os céus se abrem, lembra dos céus fechados? Deus fala para João: e agora
pelo Espírito Glória a Deus. Santo, na vida de Jesus Cristo. E pelo poder do Espírito Santo, Jesus começa o seu ministério. Começa fácil? Não. Vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Vence o diabo com a palavra de Deus. Amém. Sai daí e vai fazer as obras. Vai multiplicar pão, curar enfermo, ressuscitar mortos. Vai fazer água em vinho no casamento. Jesus começa a sua obra. Glória a Deus. Jesus começa a se revelar. Os seus falam assim: quem é esse? Veio de Nazaré, de Nazaré vem alguma coisa boa? O Filho de Deus estava na terra e eles não reconheceram, não quebrantaram o seu coração diante dele. Mas ele veio, a palavra se cumpriu, a promessa se cumpriu. Quando Deus fala para Isaías, Deus fala de um reinado que não terá fim. E Jesus vem para cumprir essa palavra. Jesus morre e ressuscita no terceiro dia. Ele volta aos céus. E ele fala: eu vou vir buscar. Aleluia. E eu vou voltar para buscar você. Amém. Para onde? Para um lugar eterno. Glória a Deus. O Rei dos Reis, o reinado eterno. Aleluia. O reino de justiça, o reino de paz. Lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza. Lá não terá enfermidades. Lá não entrarão demônios. Glória a Deus. Então, irmãos, aguenta firme. Porque Ele vai vir nos buscar. Verdade. E nós vamos reinar com Ele eternamente. Então, aguenta firme. Eu sei que diante dos impossíveis que acontecem, oh, meus irmãos, Isaías profetizou, mas ele não viu. Não viveu. Passou-se mais de 700 anos. Aqueles homens que puderam ver, poucos acreditaram. Muitos não acreditaram e o crucificaram. Aí vem. Bendito é o Cordeiro de Mas ele fala Deus. assim: como que essa promessa vai se cumprir? É impossível, eu sou virgem. Olha para o anjo e fala assim: como isso vai acontecer? É impossível uma virgem conceber. E a resposta do anjo é: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus fala lá, o que Atos 1:8 fala aqui. Vamos lá, né? Glória a Deus, aleluia. A solução está no reinado do Messias. Amém. A solução vem de Jesus para os nossos impossíveis. A solução vem da palavra do Senhor que nos dá a direção. E aí Atos 1:8 vai falar assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Só aqui. Maria viveu isso antes dos apóstolos viverem lá em Atos. Verdade. Ela viveu lá quando o anjo a visitou, saiu e o Espírito Santo tomou ela. Ela viveu isso. Ela gerou o Filho de Deus. Aleluia. Então a resposta está no sobrenatural. Amém. No mundo espiritual. Em ser cheio do Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Atos 2, de 1 a 4. Diz assim: a cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A palavra diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Sabe como que você vai ver o impossível sendo realizado? Quando o Espírito Santo de Deus vier sobre ti, te envolver, o poder do Altíssimo
você vai ver os céus abertos, o reinado do Messias. Aleluia. Você vai ver coisas espirituais. Porque ao homem natural, ele não entende o sobrenatural. Mas quando ele é envolvido pelo Espírito Santo, e ele sai do natural e entra no espiritual, Amém. as coisas acontecem. Glória a Deus. Deus tem cura no céu. Aleluia. Você sabia que nos céus tem remédio que na terra não tem? A palavra do Senhor fala. Então Deus dá um remédio que nem existe na terra. E traz a cura sobrenatural. Amém. E Deus então resolve a situação que estava presa, que estava amarrada. Deus liberta e libera os caminhos e dá uma solução para aquilo que nós não víamos solução. Então Deus derrama o sobrenatural. Irmãos, eu lembro de Jacó. Quando Labão rouba ele fala assim: olha, você só me dá as pintadas e malhadas. E Labão, para enganar, Jacó manda os filhos tirar todas as malhadas e pintadas. Quando ele chega no rebanho, só tem as ovelhinhas branquinhas lá. E agora? O que Jacó ia fazer? Se a herança dele, ele tinha combinado que seria as malhadas e pintadas, e Labão passou a perna nele e pegou tudo agora. Aí, irmãos, é loucura. Ele vai, descasca lá as varas, né? Risca elas, faz bolinha nelas, põe na beira do ribeiro lá, onde as ovelhinhas vão beber água. E ele fala assim: quando elas vierem beber, elas vão ver essas listras e essas pintas, e elas vão conceber assim, malhados e pintados. Irmãos, tem sentido isso? Não tem sentido. Não tem como. E o que acontece? O sobrenatural por causa da fé de Jacó. Aleluia. A fé ativa o sobrenatural. Aleluia. E quando aquelas ovelhinhas vão lá beber, e elas ficam vendo, e ficam vendo, e ficam vendo, na hora delas conceber, pintadas e malhadas. E o rebanho de Jacó então cresce. Labão fica desesperado e fala: olha, vai embora você e sua família, e leva logo essas ovelhas daqui. Que ele está vendo prejuízo para o lado dele, então ele deixa Jacó ir embora. Oh, irmãos, deixa a sua fé ativar o sobrenatural. Aleluia. É doideira, como aqui assim, eu vou com uma vara, vou pintar de listrado, de pintinhas, e vai resolver o problema da minha vida. Aí Deus te pede para orar. E você fala assim: mas eu vou ficar só orando? Irmão, se Deus te pedir para orar, ora. Se Deus te pedir para jejuar, jejue. Ah, mas isso não vai resolver o meu problema. Vai ativar um sobrenatural na sua vida. Sobrenatural. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. E você vai conceder o seu milagre. Amém. Glória a Deus. Amém. Era impossível a solução de Deus. Não tinha nenhum sentido. Como que no meio de uma guerra, como no meio de uma miséria, como no meio de pessoas oferecendo um filho em sacrifício, não deu lá por fogo. Deus fala: olha, a virgem vai conceber e dará à luz um filho chamado Emanuel. E isso vai resolver o que na minha vida mesmo? Era um reino eterno, sobrenatural, que não terá fim. Porque por ele foram feitas todas as coisas. Por quê? Por Jesus. Então, irmãos, por mais impossível que seja, por mais difícil que seja, Deus tem uma solução. A solução de Deus, Amém. muitas vezes não são as nossas. Verdade. Não vamos dar um jeitinho para Deus, nenhuma ajudinha para Deus. Sara queria dar uma ajudinha para a promessa de Deus. Verdade. O que ela fez? Causou um grande problema que até hoje os povos e as descendências se brigam. Brigam um contra o outro lá no Oriente Médio. Por quê? Porque Sara teve uma brilhante ideia. Não tenha ideias brilhantes nesse sentido. Amém? Te dá uma ajudinha para Deus. Resista e fala: Senhor,
Para quem não conhece o contexto de Sara, Deus deu uma palavra para Abraão, uma promessa, que ele teria um filho, mas Sara era estéril, e Abraão já era idoso, e Sara já era idosa. E o filho não vinha, e o filho não vinha, e o filho não chegava. Sara teve a brilhante ideia de pegar a sua serva e colocar para dormir com Abraão, para ela ficar grávida, e então a promessa se cumpre. Só que não, irmãos, nasce Ismael, só que Ismael não é o filho da promessa. Verdade. A ajudinha de Sara não adiantou nada. O filho da promessa viria, Isaac. E Isaac veio. E Ismael começou a briga com Isaac. Então Ismael é mandado para fora, mas Deus cuida dele lá no deserto. Não abandona porque ele é descendência de Abraão. Mas os povos começam as guerras uns com os outros. A descendência de Ismael com a descendência de Isaac. Por quê? Porque Sara teve uma brilhante ideia de ajudar a promessa de Deus. Então nós não podemos ter brilhantes ideias para ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de fé. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. E aí não resolve, irmãos. Mas quando, pelo poder do Espírito Santo, quando, pela fé no Senhor e na promessa dele, eu continuo confiando em Deus, ainda que eu esteja passando. Irmão, você sabia? Outro dia eu vi um vídeo onde é o Vale da Sombra da Morte. Alguém já viu esse vídeo? Irmãos, é um lugar horroroso. É um lugar assim, ó, de uma estrada que dá volta no precipício. Se a pessoa pisar erradinho, é a morte. Ele existe. Quando Davi escreve o Salmo, ele sabe do que ele está falando. É o vale da sombra da morte que ele tinha que passar. Mas Deus era com ele. Amém. Deus era com ele. Não temas. Quando o anjo visita Maria, ele fala, não temas. Uma jovem desposada, ou seja, ainda não tinha casado, ficar grávida, pela lei ela era morta apedrejada. Verdade. Ela corria perigo real de vida. Pela lei dada por Deus a Moisés, ela seria apedrejada. E agora Deus pega uma jovem e faz ela ficar grávida. E o anjo fala, não temas. Então, irmãos, não temas diante dos impossíveis. Não temas diante das situações que têm passado na sua vida. Não temas diante das impossibilidades que aparecem. Eu sei, irmãos, que diante delas, o nosso coração, ele quer enfraquecer, a nossa fé quer vacilar. Mas não temas, não temas, o Senhor é contigo. A palavra não temas está 366 vezes na Bíblia. Verdade. Não temas. Quando você acordar todos os dias, tem uma palavra para você. Não temas. Não temas. O Senhor é contigo. Deus falou para Josué, Josué, não temas. Deus falou para Maria, Maria, não temas. O Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir, meus irmãos, nós vamos orar. Nós vamos orar por aquilo que é impossível. Pelas situações que você tem enfrentado e aos seus olhos é impossível a mudança. O Senhor te prometeu, mas você não vê uma solução. Eu quero te falar, não temas. Por mais maluca que seja a solução, Deus tem ela. Amém? Amém. Glória a Nós Deus. vamos orar juntos para que o Senhor te fortaleça nessa caminhada, para que o Senhor te mantenha firme, olhando para Ele, como foi louvado aqui, como foi falado no devocional de hoje. Vamos continuar olhando para o Senhor. Amém. Olhando para os céus. É de lá que vem o seu socorro, do Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. O seu amigo, ele não pode Glória a Deus. socorrer. Ou mais, Deus não permite que Ele te socorra. Você vai pedir,
e a porta vai estar fechada, porque Deus não vai deixar ele te socorrer, porque o seu socorro vai vir lá dos céus. Amém. De repente a pessoa que você foi buscar uma solução, ela não pode te entregar essa solução, mas o Senhor Deus pode. Ele te dará a solução. Deus, ele falou com José em sonho. José estava com medo, ele pensou que tinha sido traído. Mas José era da casa de Judá. José, quando ele viu a virgem grávida, ele devia ter se ligado. A promessa está se cumprindo e é na minha casa. A casa de Judá, a casa de José. Mas José teve medo. E o anjo visitou ele e falou com ele. E José, ele foi instruído por Deus para educar Jesus, para proteger Jesus. Sabe? Então Deus vai falar com você. Seja em sonho, seja na Bíblia, seja em Deus. Deus vai falar com você. Ele não vai te deixar sozinho, amém? Ele não vai te abandonar, Emmanuel. Lembra disso, Emmanuel. Deus conosco. Amém. Amém? Então nós vamos orar. Como vai ser? Eu vou pedir para o louvor louvar lugar seguro de novo, se puder. Glória a Deus. A pastora Roseli vai orar aqui em cima. E nós vamos descer e orar para aqueles que vem aqui na frente. Você que tem uma causa que você sabe que só Deus pode solucionar. Eu quero te convidar a dar um passo de fé. Ah, eu não posso ficar no meu lugar, Deus não vai ouvir? Vai ouvir. Vai ouvir. Vai fazer? Pode fazer. Mas vamos vir aqui e orar juntos, meus irmãos.